Um excelente e abençoado dia. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao livro de Esther. Então já pega aí sua Bíblia. Então a gente já está aí há 3 dias meditando, nesse livro. Apenas 10 capítulos, mas cheio de grandes lições, de muita revelação. Então não à toa, tem esse nome, Esther, estrela, aquela que brilha. Então, que a gente tome posse, dessa mensagem que tem nesse livro. Então, você está chegando agora, compartilhe a mensagem para alcançar mais vidas, porque certamente vai edificar a sua fé. Então, já semeia, planta essa semente também em outros corações. E a gente aprende aqui muito, com os exemplos de Esther, e ela sempre ali aconselhada, acompanhada do seu primo tio, Mardoqueu. Então, sempre a importância, da gente ter mentores, da gente ter os conselheiros, pessoas experientes, com essa direção de Deus para nos ajudar. E aqui eles cumpriram, lindamente o propósito, alcançam uma plenitude, e como se cumpre a palavra de Deus, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, Esther brilhou aqui, resplandeceu toda a luz de Deus, por ser obediente. Então, reprisando, muito do que a gente viu nos capítulos anteriores. Estela lutou até o fim, por um propósito. Então, a gente aprende muita coisa, com as lições de Esther. A prudência de Esther. Ela primeiro, ela cumpre ali aquele chamado. Então, a gente deve sim ter muita paciência com o que Deus coloca no nosso caminho, pro processo. Porque quantas vezes a gente não tem paciência no processo, E cada um de nós temos desafios a superar, temos obstáculos, Deus sempre nos diz, seja forte e corajosa. E aqui Esther foi esse exemplo, para cumprir o seu propósito. Foi uma mulher cautelosa, sem pressa. Então a gente vê que a pressa, a gente fala, ela nos coloca diante de situações que podem levar a um precipício, Então a gente aprende muito com Esther a ser cautelosa, Então o primeiro passo assim que a gente aprende forte com Esther não ficou presa também ao seu passado, Porque ela poderia ter ficado presa a uma condição, eu sou órfã, eu sou perseguida, não tenho recurso. Então a gente tem que olhar além da nossa condição, ampliar a visão, do que somos, mas do que podemos nos tornar em Deus. Isso é muito importante. A segunda grande lição com Esther, antes da gente continuar aqui no capítulo 6, é obedecer e confiar em Deus. Ela tinha essa profunda reverência, a Deus. E ela estava sempre direcionada ali pelo seu primo tio Mordecai, que ele tem aqui uma forte reverência, assim, nos remete ao nosso irmão mais velho, o próprio Jesus. E uma das leis, do mandamento, aliás, Deus determina os 10 mandamentos, e baseado nos 10 mandamentos são escritas, os escritos judaicos, eles reformularam, a lei de Moisés, ela tem 613 ordenanças, e uma delas é que o irmão, o parente mais velho, cuide da parente mais nova. Então, nesse caso aqui, Esther, ela foi órfã, do pai e mãe. Então, ele tomou para si a responsabilidade de cuidar de Esther. Então, essa é uma das ordenanças das leis de Moisés, Quando perde-se, ali os parentes, então o parente mais velho é responsável, A gente vê também na história de Ruth e Esther que o parente mais velho é responsável por remir o parente mais jovem, Então, é uma das leis instituídas das leis do homem, de Moisés. São 613 ordenanças, que se busca compreender. Então, ela sempre permanece até hoje. Então, nós somos remida pelo nosso irmão mais velho, pelo nosso parente mais velho. Quem é? Jesus, Então, por eles nós somos remidos. Então, aqui Mardoqueu, ele tem essa representação. E Esther, ela confia, ela obedece. Ele fala assim na palavra que mesmo estando no palácio, casada,
e tudo ali devendo submissão ao rei, ela tem reverência a Mardoqueu. Então, é uma das grandes lições que a gente aprende com Esther e que a gente leva para a nossa vida. Sempre devemos estar atentas ao direcionamento, né, a seguir Jesus. O segue-me é isso, é estar em obediência, em confiança, né, em confiar no Evangelho eterno. Nosso único e eterno e suficiente Salvador, o nosso remidor, Jesus. Ele é o nosso parente mais velho. Então, aqui Mordecai representava, né, esse remidor para Esther. E outra que é grande lição, grande, é o desprendimento. Né? Ela se desprendeu total do passado, eis que era um novo tempo, né? Então, ela tomou essa oportunidade, se desprendeu de crenças, de cultura, ela ficou... Fala-se que ali nas 7 preparações, durante os 12 meses, ali foi aquela preparação para se desprender de tudo que não convém. Ela se desprendeu de crenças, ela se desprendeu de hábitos. Então, a gente tem que estar, sim, eis um novo tempo. Eu preciso estar em treinamento. Qual é a preparação que o Senhor está me colocando? Largar ressentimentos, né, do passado. Então, a gente tem que fazer isso, né, de todo o coração. Então, através dessa decisão de desprendimento, tudo se faz novo. E na própria palavra de Deus há uma mensagem muito forte que eu amo. Que Deus, Ele converte todo o mal em bem. Né? Onde fala, até o mal coopera para o bem. Mas é para o bem de todos? Não. Tem uma condicional. Todo o mal coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, quando a gente ama a Deus, tudo vai cooperar para o bem. Os inimigos, as situações, as provações. Então, aqui todo esse mal, tudo se fez novo porque ela abriu mão, ela se desprendeu, ela estava ali naquela preparação dos 12 meses para aprender. Então, para aprender algo novo, a gente tem que se desprender do velho. A gente tem que se desprender do passado. E é isso que vai levar a gente ao novo nível, né? Um novo estágio. E aqui no MI, aqui nessa mentoria, né, de mulheres, nesse grupo, a gente tem se desprendido de tudo. De passados, de ressentimentos, a gente tem aprendido perdão, a gente tem aprendido a lidar com as pessoas que nos ofendem, que nos caluniam, porque é através do amor, é através dessa preparação da qual Deus nos chama. Então, é esse chamado para a gente que está realmente nessas preparações. Então, é necessário desprender de culturas, de crenças, de hábitos e estar à luz da palavra do Senhor. Porque muitas das tradições as quais a gente tem foram colocadas por nossos parentes, pela nossa família, até com boa intenção, porque eles também não sabiam, né, não saberiam. Então, por isso que muitas vezes a gente tem alguma dificuldade de se desprender de uma religiosidade, de um cálice de doutrina, de algum costume. Mas se eu quero avançar, ir para um outro nível, tenho que ter confiança em alguém, né? Aqui é obedecer e confiar em Deus. Esther confiava e obedecia, aqui Mordecai confiava em Deus. Então, realmente é desprender total desse passado para estar aberta ao novo, né? Este que é o novo tempo. E outra grande lição com Esther é a coragem. Que mulher! Que mulher! Ela enfrentou ali o seu inimigo frente a frente. Então, qual é o seu inimigo hoje? Ela preparou um banquete, né, ali, preparou uma situação com toda a cautela, com todo o direcionamento de Deus, porque na oração de Esther, a gente vê, né, ela pede ao Deus, me dá a sabedoria e coloque as palavras na minha boca. Então é isso que a gente consagra sempre a Deus e pede que seja no direcionamento dele, que ele nos conduza, que ele nos faça, né, ter esse poder na oratória. Então aqui realmente ela pediu isso a Deus para enfrentar o inimigo frente a frente. Então a gente jamais deve fugir do nosso inimigo, qual seja ele hoje. Então a gente aprende que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Então que a gente não tenha raiva da pessoa, né? Mas que a gente entenda que essa pessoa é usada pelo inimigo. Então tal que quando a pessoa cai por si, ela vai pedir perdão, ela vai reconhecer, né, ali quem você é em Deus. Então que a gente tenha essa atenta, não que a gente tenha raiva da pessoa, que realmente ela não tenha raiva do Amã, mas pelo fato dele ser usado pelo inimigo, né? Então pessoas que estão na intenção, o inimigo já percebe e ele usa, né?
Realmente ele faz uma montaria e usa a pessoa nessa intenção de tirar aquela pessoa do propósito. Então Amã fez tudo para tirar aqui Mardoqueu e Esther do seu propósito, que era abençoar muitas vidas, no caso, toda uma linhagem, todo um povo. Então, sejamos corajosos, né? E aí eu pergunto, qual é a sua luta hoje? Qual é o inimigo que você tem que encarar frente a frente? A gente jamais pode fugir. Deus nos dá uma armadura, não um tênis de corrida. Então essa armadura, ela pesa, não dá para você correr. A gente tem que estar ali com a espada, com o escudo, com a palavra, com a nossa fé, para encarar ele frente a frente. Porque assim seremos, né, vencedoras. Então, seja qual for seu inimigo hoje. Medo, vergonha, ansiedade, insegurança. Qual é o seu inimigo hoje? Ele é interno, ele é externo, porque nós também somos inimigos de nós mesmos, né? A gente está no propósito e fica ouvindo aquela vozinha. Então, seja corajosa, enfrente o seu medo. Mas como que eu vou ser corajosa diante do medo? Agindo com medo mesmo, fazendo o que tem que ser feito, né? Então, isso é importante. Daí Esther colocou ali sua própria vida diante do rei, ela não poderia entrar na sala, mas ela orou a Deus, ela confiou, ela teve coragem. E foi. Ali foi uma alminha, ela colocou tudo. Ou viveria ou morreria. Que coragem. Que sejamos corajosos, né? E uma quinta lição, assim, muito preciosa que a gente aprende com Esther. Ela busca refúgio, né, no Senhor. Lá vou voltar aqui rapidinho, aqui no capítulo 4, ela busca refúgio no Senhor e ela diz, ela pede ao Senhor, eu não tenho quem pedir socorro agora, eu estou diante do palácio. Então, ela pede ali ao Senhor, é o refúgio dela, né? No capítulo 4 a gente vê onde ela fala, ela relata isso, oração e jejum. Então ela faz ali os 3 dias e ela venceu o espírito de morte. Ela venceu essa batalha da qual é o mundo espiritual mesmo, né? O inimigo dela maior era a morte ali, perseguindo tanto ela como o seu povo. E ela buscou esse refúgio, esse poder em quem? No Senhor. Orou e jejuou. Então, quando a gente ora e jejuma, é um poder, se a gente soubesse mesmo, assim, profundamente o tamanho desse poder, o que é essa arma que a gente tem de oração e jejum, porque quando a gente se coloca em jejum, quando a gente sacrifica o nosso desejo em carne, a gente está vencendo uma grande batalha, mortificando o nosso desejo de carne, seja ele de qual for, de desejo, de vontade, de prazeres carnais, é muito forte, né? A gente já ali consegue já mover o mundo espiritual e aqui ela venceu o espírito de morte que estava rondando. Então, se a gente ter uma noção realmente do que é esse poder de oração e jejum, a gente passaria o dia de joelhos ali orando e jejuando no dia que a gente quiser vencer o inimigo, porque é muito, muito, muito forte, né? Inclusive, já até relatei aqui uma revelação assim mesmo em sonho de espírito de morte, né? Sondando, né? Já tive uma perda de filho e ainda assim uma revelação de sonho, né? Contra a vida do meu filho e orando naquele propósito e jejuando, né? Fui direcionada ali e no momento lá na igreja, né? De revelação assim, houve essa revelação e eu chorava muito, chorava. Então eu precisei de alguém, do meu pastor, para orarmos ainda mais juntos, porque eu já estava no propósito, consagrando, orando. Então, há situações que você precisa de ajuda, porque eu já estava orando e jejuando, e Deus direcionou naquele momento. E unindo fé com fé, né? Aqui a gente tem muito isso, a gente precisa estar unindo nossa fé com a fé, porque vai fortalecer. Porque muitas das vezes, sim, nós temos fé, sim, nós estamos jejuando, mas a batalha é tão grande que precisa de um exército. O general está à frente, ele está direcionando, ele está lhe dando a estratégia. E nossa maior estratégia é oração e jejum. Então, no momento ali que uniu fé com fé, a minha, do pastor, por isso que a gente precisa estar no direcionamento. Aqui Esther tinha um constante direcionamento do seu primo tio Mardoqueu.
Então, quando une fé com fé, vai haver vitória. E naquele dia eu declarei minha vitória sobre o espírito de morte, sobre a vida dos meus filhos. Porque é muita perseguição. Não tem nada maior que nos atinja do que atingir a vida de um filho. Então o inimigo tenta nos atingir. E nós estamos fortalecidos. E quando ele vê que está blindado, que ele não consegue nos atingir, ele busca alguém mais fraco. Então, tenhamos essa fé, tenhamos essa coragem, né, de sim se refugiar em Deus. Porque é através da oração e jejum. E a gente vai lá e decreta. Então, nesse momento de oração e jejum, a gente já toma posse, né? Aqui, nesse momento, Esté já tomou posse de sua vitória. Nesse momento de oração e jejum, eu tomei posse da vitória. Por quê? Porque eu estava refugiada em Deus. Porque estamos refugiados em Deus. Porque por nós mesmos, sozinhos, a gente não vence batalha. Por que eu tenho que consagrar e buscar o refúgio em Deus? Porque Ele é que nos dá a vitória, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos fortalece. Então isso é importante, né? A gente saber de onde vem nossa força, a gente saber quem é o nosso socorro. Lá em Levítico a gente estudou, né, que Deus prepara, deu a terra, deu tudo e Ele deu uma cidade de refúgio. Não esqueça da cidade de refúgio. Quem é o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso que a gente recorre na hora da angústia? É Deus. Quem a gente deve recorrer na hora da vitória, de celebrar, de dar o testemunho e dar graças? A Deus. Quando a gente conta um testemunho, quando a gente celebra, né, a festa de Purim, ela representa isso. É uma celebração, é para lembrar constantemente, é para dar graças a quem nos deu a vitória. Então, quando a gente testemunha, quando a gente coloca alguma vitória diante de jejum e oração, diante de colocar a Deus, quando a gente entrega a nossa fraqueza a Deus, Ele nos faz forte. Então, aqui, jejum e oração é colocar nossa fraqueza diante de Deus. O apóstolo Paulo fala, na minha fraqueza que sou forte. Então, a renúncia, jejum é renúncia. Seja renúncia de alimento, seja renúncia de palavras, né? É a renúncia ali, o silêncio, né? Então, qual é o seu jejum que precisa ser feito hoje? O que você vai dedicar para estar nesse refúgio do qual você vai entregar e diz, Deus, eu preciso de você comigo. E aí sim, quando vier a vitória, testemunhar, porque isso é muito grandioso para Deus. A gente reconhecer, exaltá-lo, né? Honrar, dar honra a Ele, porque sem Ele nós não seríamos vitoriosos. Então a gente segue aqui no capítulo 6. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de cada entendimento. Senhor, nos faz fortes e corajosos, que possamos enfrentar os nossos inimigos, Senhor, que possamos, Senhor, estar diante deles, enfrentá-los, porque a vitória em Ti já nos é concedida, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade, dádiva de vida, de saúde, por esse momento aqui, Senhor, por todas essas pessoas das quais se fazem presente, que possamos unir a nossa fé com fé e celebrar a vitória, em nome de Jesus. Amém. Então aqui o nosso estudo segue no capítulo 6. Amã é humilhado pelo rei perante Mardoqueu. E a gente vê, né, que Amã, ele foi esse inimigo, ele foi o homem usado aqui pelo inimigo para fazer, né, todo essa grande perseguição contra o povo. E o Amã, ele se perdeu pelo ego, né? Simplesmente o Mardoqueu, ele nunca fez nada a Amã, mas pelo fato de ele não reverenciar e não se curvar diante dele, ele causa toda uma situação da qual a gente já sabe que foi a própria perdição dele. Então ele próprio decretou ali sua destruição pelo ego. E Mardoqueu foi honrado pelo seu caráter, pela sua confiança em Deus. Então aqui no capítulo 6 a gente vê lá que o rei, né, nesse dia, fala que uma certa noite ele não conseguiu dormir. Então ele ordenou que trouxesse um livro do registro de tudo que havia acontecido no reino. E então ele leu esse livro e ele fala que observou que alguém tinha conspirado contra ele e Mardoqueu havia dito, e ele nada teria feito para o honrar. Então ele pergunta, né? Versículo 3. Depois disso o rei perguntou, que distinção ou enaltecimento foi dado a Mardoqueu por isso? E responderam os servos e ministros, nada lhe foi dado. Então nesse momento que ele lê o livro, né? Ali fala que aquele manual, que todo reino eles têm uma história, né?
todos os acontecimentos. Então ele se deparou com esse texto. E depois o rei perguntou: quem está no pátio? E fala que Amã estava chegando naquele momento. E ao entrar, para dizer o rei pendurar Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então Amã já vinha ali com uma sentença para Mardoqueu. Porém, Deus sempre vai exaltar, o agir de Deus é lindo. Naquela noite ele não dormiu, né? As mulheres ontem, né? A Gisele e Lorena comentaram, né, que quando Deus quer agir através de nós, ele busca aquele mover. E muitas das vezes não dorme, né? Ele incomoda para que haja um mover. Então aqui foi dessa forma com o rei. Ele não dormia, ele ficou naquela inquietação e diz: então traz o livro do reino, porque é o agir de Deus em todo momento na nossa vida. Então essa inquietação noturna permitiu que ele lesse as crônicas, né? E passou por esse detalhe. E no momento que Amã chega com o decreto para colocar Mardoqueu na forca, o Senhor já tinha na noite anterior preparado ali a providência. O Senhor, ele age em todos os detalhes, não importa o momento. Ele age no coração das pessoas, dá o direcionamento. Então, quando Amã chega para dar o decreto da forca para Mardoqueu, ele faz uma pergunta para Amã: deixa-o entrar. E quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: Amã, o que deve se fazer ao homem que o rei deseja honrar? E Amã pensou consigo: quem almejaria honrar mais do que a mim? Então, assim, ele se enaltece, né? Acha que somente ele é digno de receber reverências, enaltecer. Então, falta-se... É aquela questão, o ego de Amã, que falou muito alto e decretou, né? Então, respondeu Amã ao rei, ao que o rei queria honrar. E ele disse: que ele traga a veste real com a qual o rei se tenha vestido, o cavalo ao qual o rei tenha cavalgado, e depois lhe ponha uma coroa real sobre a cabeça. Entregue a veste, o cavalo e os príncipes mais nobres do rei. Versículo 9, né? Que vistam o homem a quem o rei honraria, e leves pelas ruas montado a cavalo enquanto proclamam diante dele: assim será feito o homem a quem o rei queira honrar. Então o rei ordenou a Amã: apressa-te, toma a veste e leva o cavalo. Então ele disse: Amã, pois então vai e faça isso. E quem é o homem? Mardoqueu. Então Amã, Deus, o agir de Deus é perfeito. Ele é obrigado a colocar o Amã. Aqui foi obrigado mesmo, obrigado, porque o rei determinou, então ele teria que cumprir. Ele veio com a sentença de colocar Mardoqueu na forca. E o rei lhe diz: leve ele, exalte ele com toda essa honraria. Coloque a veste real, coloque a coroa, monte no cavalo e saia pela cidade declarando isso. Assim é o homem a que Deus quer honrar. Então, Deus é assim que ele faz quando ele quer. Quando o servo dele se mantém fiel. Porque a elevação de Mordecai foi pela sua obediência, pela sua reverência, pela sua fidelidade a Deus. Em momento algum aqui, Mardoqueu, ele se elevou, ele simplesmente colocou também jejum e oração, ele colocou uma roupa, né, que fala ali de pano de saco, de cinzas. Ele fez isso. Então Deus se alegrou. Então, que a gente não aceite o decreto do mundo para a nossa vida, porque Deus é fiel de honrar e exaltar quem se mantém fiel a Ele. Então, quando o mundo vem com um decreto de morte, o rei vem na força contrária, na direção contrária, para agir a nosso favor e impedir. Então, aqui o próprio inimigo se obriga a fazer. Né? E a gente viu nos livros anteriores quando, né, o inimigo busca Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e ele diz: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Então aqui foi feito. O agir de Deus é lindo, né? Então aqui Amã se viu obrigado a levar, e né, quando a gente vê até nos filmes, a gente vê que ele vai com toda a tristeza. Assim o rei honra a quem ele quer honrar. Assim é honrado, assim é exaltado quem rei quer honrar. Muita raiva. Então, quando Deus quer levantar alguém, quando Ele quer nos honrar, até o inimigo se obriga a reconhecer o valor que a gente tem para Deus.
Então, assim que Deus faz, né? Isso realmente nos dá, né, esse posicionamento. Não aceitar o decreto do mundo. A última palavra quem dá é Deus na nossa vida. A última palavra, ela vem do Rei, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Então, aqui eu sei que, né, Deus honra, diferenciado daqueles que os honram. Então, que a gente tenha total reverência. Então, aí depois de tudo isso, Amã foi ali para sua casa desgostoso e com a cabeça coberta, né? Ele ficou envergonhado porque ele fazia toda uma causa diante ali dos seus filhos, diante dos amigos, e ele se colocou, né, para fazer essa situação. Então, Amã foi posto em evidência aqui por Esther, e é de onde a gente vê essa coragem, né? Ela colocou a mesa, se colocou de frente a frente com o inimigo. E Esther teve toda essa sabedoria, né, em oferecer o banquete, cautelosa. A gente vê a paciência, embora ela estivesse naquela aflição, naquela ânsia. Quantas vezes eu fui assim, eu falo por mim mesma. E Deus tem me revestido dessas virtudes, né, de paciência, de esperar. E quando a gente busca isso, é muito mais fácil, porque quando a gente está, imagina o desespero dela na própria vida ali em perigo do povo, então era algo muito urgente a ser feito, mas mesmo em tempos assim é preciso cautela, confiar em Deus. Então ela foi, preparou um jantar e a gente vê, né, que o rei, ao chegar lá no banquete, ele diz: qual é a tua petição e o que solicites? Até a metade do meu reino será concedida. Essa é uma das segunda ou terceira vez o qual o rei diz, né? Até metade do seu reino será concedida, mas ainda assim ela tem cautela. Então que a gente tenha essa sabedoria de, no momento certo, fazer nossa petição, no momento certo fazer a solicitação. Porque se ela fosse aqui aquela precipitada, ela teria dito qual era a sua intenção. Na primeira vez que ele diz: peça o que quiseres, até a metade do meu reino eu te darei, ela já teria dito, mas não. Aí a gente vem lá do princípio, né? Pressão, porque aqui ela estava sob uma grande pressão, precipício. Então que não sejamos precipitadas, porque o precipitar leva a isso, você desmorona tudo uma construção. Então pressa, né? A pressa leva a essa, né, a pressão, e vai haver um precipício lá na frente. Então a gente aprende que a virtude, a paciência é uma virtude dos sábios. Então Esther tem muita essa sabedoria, que a gente toma posse hoje dessa virtude. Então respondendo, Esther disse no versículo 3 do capítulo 7: ó rei, se encontrei favor aos teus olhos e se é do seu agrado, não seja concedida a minha, por minha petição ao meu povo, pelo meu pedido, porque eu e meu povo fomos vendidos para a matança, devastação e extermínio. Se tivesse sido adquiridos ou vendidos para sermos escravos ou escravas, eu teria guardado silêncio. Mas o inimigo não cessaria de causar prejuízo ao rei. E o Assuero se revolta. Quem fez isso? Quem pode fazer tal coisa? E aí ela coloca ali: Amã fez isso. E Amã estava frente a frente com ela. Então o rei se levantou indignado e ele saiu à mesa, né? Foi buscar ali os seus comandantes, os seus soldados, né, para colocar ali a punição de Amã. E ele, no seu desespero, fala que no seu, né, momento de desespero, ele vai ali, chega ali aos pés de Esther, então ele derruba a Esther, ela cai, e fala-se que ele ficou ali por cima dela, né? E aí, quando o rei volta ao pátio, que ele vê, ele diz: também pretende ultrajar, desonrar a rainha estando comigo dentro da casa. Então interpretou-se, né? O rei interpretou ali que ele, tocando ali na rainha, estaria forçando ela ou desonrar ali. Então disse Abona, um dos servos do rei, na presença do rei: eis que porventura há na casa de Naamã uma forca de 50 côncavos, quer dizer, 20 metros de altura, a qual Amã havia preparado para enforcar nela o Mardoqueu. E então o rei, sendo que nos dias anteriores ele tinha ali puxado ele, né? Então, muitas das vezes a gente vê: nossa, eu não causei mal a ninguém, porque até então aqui Mardoqueu não havia causado mal para Amã. Mas ele se enfureceu com Amã simplesmente por ele ser quem ele é. Então, muitas das vezes a gente não tem inimigo, a gente não causa inimizades, a gente não busca, e se levanta um inimigo. E aí, o que fazer diante disso? Esther se coloca com toda a reverência e sabedoria frente a frente.
O que nós fizemos? Por que você está com essa fúria contra o meu povo, contra os judeus, por conta de uma pessoa, por raiva de uma pessoa, né? Que nada te fez, porque Mardoqueu nada fez a Amã. E ele despertou essa fúria. Então aqui ele foi tomado na sua própria armadilha, né? Imagina que há muitas vezes pessoas que tomam esse veneno, né? Tomam o veneno e querem que você morra. Então as pessoas ficam envenenadas com inveja ou com, sabe, essas influências mesmo. E aí o inimigo toma posse dessa pessoa, dessa situação, para causar um mal ainda maior para você, para sua família, para os seus parentes, ou seja, para os seus amigos, seja para quem for que esteja à sua volta. Então aqui ele tinha raiva de Mardoqueu e queria exterminar todo um povo. Então que a gente esteja atento a isso. O Senhor nos diz, vigiai e orai. E aí você me pergunta, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, eu não tenho. Vigiai e orai. Estejamos acautelosos. Então aqui Amã tomou do seu próprio veneno, né? Porque como que a pessoa toma veneno e quer que o outro morra, né? Ele é que estava envenenado, ele é que estava cheio da inveja, pelo seu ego, pelo orgulho. Aqui o orgulho de Amã levou ele à forca, porque ele queria a reverência. A reverência, ele queria que Mardoqueu se ajoelhasse diante dele. E nós sabemos que a nossa reverência, o nosso amor primeiro, todo o nosso amor, toda a nossa reverência, a nossa confiança está em Deus. Amar primeiro a Deus, amar a si e ao próximo. Então aqui Amã estava querendo algo que não é de merecimento dele, né? Então aqui a elevação de Mardoqueu foi exatamente por isso, pela sua fidelidade, pela sua honra, pelo seu caráter. E aí segue que Amã teve esse fim. E Mardoqueu é honrado pelo rei. Então, a gente aprende muito isso. Nunca permita que ninguém tire a sua honra, né? Que ninguém lhe tire do seu propósito por calúnia, por inveja, por difamação. Porque o inimigo, quando você se levanta, quando ele vê essa luz, muitos podem se levantar nesse propósito. Mas se mantenha íntegro, fiel a Deus, com caráter mantido, orando, confiando, porque Deus é fiel para te exaltar. No momento certo, ele exalta. Então aqui, Amã mostra, né, que tudo isso... Então, quando deu Esther a conhecer ao rei essa situação, então o rei tomou o anel que tinha tomado de Amã e entregou a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu o encargo da casa. Porque naquele momento que Amã foi ali à forca, a Esther tomou posse da casa, né, do primeiro-ministro, porque depois do rei o Amã era o primeiro. E então ele deu a Esther a casa e tirou o anel e deu a Mardoqueu, reconheceu ainda, o honrou. E a Esther concedeu honra também a Mardoqueu. Ela reconheceu todo o feito, porque Mardoqueu, ele foi quem o orientou, quem o instruiu, quem tomou ali o seu papel de pai. Então, Deus honra, Esther honra. O rei honra. Então, essa também é a nosso dever, da gente honrar quem nos ajuda, quem nos apoia. Porque isso é reverência, é dar honra a quem tem a honra, é dar honra a quem merece essa honra, né? Então aqui Esther fez isso, né? E reverência. Então eu devo honrar sim a Jesus, que é o meu irmão mais velho, o meu remidor, e devo sim honrar a Deus, que é o Rei Supremo, né? Então Deus é o Rei Supremo, todas as coisas ele pode. E o nosso irmão mais velho, Jesus, né? Do qual toma conta, né, nos toma por filho, através dele nós somos tomados como filho de Deus. Então, aqui a gente aprende essa grande lição. Honro a Deus, honro a Jesus, honro quem me ajudou, honro as pessoas que realmente estão no processo comigo. Houve uma fase da minha vida que muitas pessoas me apoiaram e por uma pessoa no caminho, de não acreditar, de não dizer, eu me deixei levar por essa uma pessoa e deixei de honrar muitas pessoas que ajudaram. E Deus que se faz presente. Então a gente toma essa grande lição. Eu não posso deixar que uma pessoa me tire do propósito. Quem é a pessoa que está caluniando, difamando, querendo impedir de você seguir o seu propósito? Enquanto os muitas em volta estão te ajudando.
Eu já fui tolo. Hoje não mais. Porque em algum momento da minha vida eu já permiti. Então aqui a gente aprende que sim, a gente deve dar honra. E Esther deu essa honra. Mardoqueu, eu te agradeço por tudo que você fez. Essa honra é tua. Toma a casa. E o rei dá o anel. Então eles fazem um decreto, né? Esther intercede pela anulação do decreto. Então anula o decreto que o mundo está te dando. Anula o decreto que essa pessoa que está querendo impedir o teu propósito vem deferir sobre a tua vida, vem colocar na tua vida. Porque aqui um decreto, imagina que é algo assim impossível. Um decreto do rei, e após selado ele não é revogado. Mas Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que opera todas as coisas. O decreto já estava assinado, né? A mãe induziu que o rei selasse aquele decreto. E um decreto de rei, ele não volta atrás. Então aqui a gente vê que o agir de Deus na nossa vida, ele é através de uma atitude, através da nossa oração, do nosso jejum, ela pode ser revogada. Então o rei deu o anel para Mardoqueu, que representa Deus deu o anel para Jesus. Então, a última palavra, né? E Jesus foi o nosso remidor total. Então, quando a gente acessa ele, quando a gente está nos pés dele, ele faz uma nova história. Ele cancela, ele revoga aquele decreto e faz tudo novo. E isso é impossível de Deus, porque um decreto persa, um decreto de rei, uma vez estabelecido, né, que são os princípios de Deus aqui, o próprio rei, ele representa essa autoridade de Deus. Ele não volta. Mas através do impossível, através da nossa fidelidade, através da nossa confiança em Deus, através do refúgio que a gente tem em Deus, ele anula o decreto e faz um novo, uma nova história. É através das nossas virtudes, é através das nossas ações. A Gisele compartilha, temos que aprender a mudar a direção dos nossos sentimentos e direcionar a missão. Isso é forte, né, Gisele? Isso é forte, porque o decreto ele é anulado e é revogado e é feito uma nova história. Então, quando a gente acessa Jesus, uma nova história é escrita. Uma nova história é escrita. Deus determina hoje. Você, através das suas ações, das suas histórias, faz uma nova história. Através do nosso remidor, Jesus, nós temos uma nova história. Eu creio nessa palavra. Eu sou a primeira a crer nessa palavra. Quem é a segunda? Eu creio nessa palavra. Então aqui eles anulam esse decreto do mundo e fazem um novo decreto. Então eles, o decreto é redigido em nome do rei, selado como anel real. É irrevogável, né? Então aqui esse decreto é a palavra final, a última palavra vem do Senhor. Gisele aqui é a segunda, eu creio. É isso, a gente tem que guardar a nossa fé, gente. De tudo que a gente deve guardar o nosso coração. É a fé, a esperança, né? O Deus fala, amor, fé e a esperança. Dos três, o amor é o maior. Então, de tudo que a gente deve guardar o nosso coração. O nosso sentimento tem que estar em Deus. A nossa vontade tem que estar em Deus. Porque do nosso coração vai fluir rios de água viva, vai fluir bons sentimentos, vai fluir boas energias. E a fé é isso. É eu crer, eu me manter confiante em meio a desafio, em meio à dor, em meio ao impossível. Eu guardo a minha fé. E a esperança. Então, aqui, Esther cumpriu todo esse propósito. Amor pelo seu povo, amor a Deus, reverência e obediência ali ao Mardoqueu, que tem a representação própria de Jesus, né? Porque ela seguia ele, ela obedecia a ele, mesmo estando sob comando do rei, dentro do palácio. Ela ainda assim ouvia. Então nós temos o acesso com Deus, o Supremo, no nosso coração, porque nós somos filhas amadas. Mas ainda assim, sendo filha, a gente está seguindo ao Jesus. A gente tendo acesso ao Pai, a gente honra o Filho. A gente segue ao Filho, porque ele diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E aqui essa grande mensagem que você toma em revelação hoje. Eu tendo acesso ao Pai, reverência, mas eu tenho que estar nos pés do Senhor, do meu irmão mais velho. Eu quero te seguir. Como que eu faço? O que eu faria? Buscar direcionamento total em Jesus. Como eu faria nessa situação? Eu perdoaria quem está me calando? Não perdoaria. Jesus perdoou. Eu teria paciência, porque Jesus faria. O meu irmão mais velho, ele me dá esse conselho. Ame ao seu inimigo, ore pelo seu inimigo,
Porque a luta não é contra o inimigo, não é contra carne e sangue. É a força espiritual que age sobre essa vida. Então, aqui a gente toma posse, né, dessa autoridade de filha também, mas reverenciando o irmão mais velho. Igualmente nós, o que o irmão mais velho, quando a gente vê que tem um filhinho mais novo, que a gente até costuma assim dizer, nossa, esse menino mais novo é mais esperto que o mais velho, até inclusive. E Jesus nos diz, obras maiores vocês farão, se seguir, né, se tiver no meu caminho, se me seguirem, né, eu lhe farei, o que ele diz para Pedro? Eu te farei pescador de homens. Então ele diz, a conversão que eu fiz, vocês têm que continuar, porque obras maiores vocês farão. Então o que ele diz? O irmão mais novo, ele aprende com o irmão mais velho. Então termina que chega a um determinado ponto que você diz, nossa, o meu filho mais velho, ele falou com tantos anos, o mais novo já falando, porque ele tem influência do mais velho, ele tem direcionamento do mais velho. Tudo que o mais velho está fazendo, ou seja, ele já se antecipa. E aí a gente diz, né? Esse mais novo termina que é mais esperto que o mais velho. Por quê? Ele já está de olho ali, aprendendo tudo, seguindo mais. Por isso que ele faz obras maiores, por isso que ele andou mais rápido, por isso que ele, né? O ciclo de amizade, certamente ele se envolve com as amizades do outro que são mais velhas. Então, ele é forçado a elevar ali uma mentalidade. Isso é o que a gente faz quando a gente está seguindo a Jesus, nosso irmão mais velho. Então, esse decreto é firmado, versículo 11 do capítulo 8. As mícias que escreveu o rei aos judeus se encontravam em todas as províncias. Eram para se reunir e defender suas vidas. Aí o decreto diz, para matar e destruir qualquer que o molestasse e tomar os seus bens por despojos. Em todas as províncias o rei, num só dia, no dia 13 do 10º dia, que é o qual é Adar. Então, essa festa ela é celebrada no dia 13 de março, 13 de março, a festa de Purim, que é essa celebração de vitória. Ela é celebrada em 13 de março. Por quê? Foi nesse dia. Então, aqui eles se apressaram em fazer em um dia. Não mediram esforços. Aqui eles se apressaram, aqui tiveram a pressa. Tipo, para fazer todo o processo foram cautelosos. Mas na hora de remir o povo, de fazer a situação, eles se apressaram. Em um dia foi enviado mísseis, né? Que fala, mísseis significa isso, cartas, mensagens. Então, um míssel significa isso, né? É algo guiado a um ponto direcionado. Então, eles enviaram um míssil, essas cartas direcionadas a cada província, para que eles tomassem posse. Vocês têm direito, não é mais permitido que matem os judeus. Se alguém vier contra a sua vida, pode matar e destruir. E ainda tome o despojo para si. Então, foi entregue em todas as províncias. Então, aqui, e houve, né, no versículo 15, assim Mardoqueu saiu da presença do rei com suas vestes reais, azuis, linho fino, com uma coroa de ouro e cingido com linho fino e branco de cor púrpura. Então, desculpa, minha garganta. Então aqui, olha como foi honrado, gente, olha como é importante. Não, todos nós somos importantes e especiais para Deus, né? Então assim, a coroa, as vestes reais, a coroa, mas que essa coroa, esse manto não seja para a gente enaltecer a si próprio ou humilhar o outro, né? Porque a gente conhece muito, que fala, se quer conhecer alguém, dá poder para ela. Então, aqui, quando deram esse poder para Mardoqueu, ele já tinha o poder. Não foi aquela roupa e não foi a coroa que enalteceu o poder dele. Ele já tem esse poder em si. Então, por isso que a veste, quando é colocada, já combina. Porque eu vou ter, porque eu mereço. Então, é uma consequência. Então, não é a roupa que vai fazer ele ter essa autoridade. Ele já tinha, né, essa autoridade. Então, todos nós somos especiais para Deus. Então, não ignore quando vier o seu chamado, quando Ele te colocar essa coroa, quando Ele te der esse manto real. Isso é importante, né? Então, veio sobre os judeus luz e regozijo, esplendor e júbilo nesse dia. Né? Olha como é aqui, como que Deus faz. Né? Seja bem-vinda, cada uma que está chegando. Juscelie, bem-vinda. Então, já vamos compartilhar a mensagem. A gente está concluindo aqui esse estudo de muitas lições, muito precioso para a nossa vida. Então,
Então aqui a gente vê, né? E veio grande júbilo, né? Luz e esplendor para o povo. E em cada província, em cada cidade onde chegava essa mensagem, eles ficavam muito felizes. Foi um dia memorável, né, para os judeus. Um dia de muita celebração. E o propósito se cumpre, né? Porque Deus se alegra quando se faz o bem a pessoas. Deus se alegra quando há um bem comum. Então, para isso a gente vê que precisa pessoas, né? Quando a gente cumpre esse chamado, quando a gente atende o chamado de Deus, Ele envia também pessoas para ajudar. Então, aqui pessoas se prontificaram para fazer em um dia, levar a mensagem para mais pessoas. Então, a gente convida a você que está aqui, que seja esse mensageiro para outras pessoas. E hoje não precisa a gente montar um cavalo e sair numa província de viagem. Você só precisa apertar um botão aqui nesse avião e enviar, amiga, vê essa mensagem, ela é edificante. Então essa é a mensagem que a gente envia para muitas vidas, né? Convida, amiga, vem fazer parte comigo desse grupo de mulheres. Ou que não seja esse, mas sempre está enviando e convidando, amiga, vamos à igreja comigo, vamos se reunir, né, com pessoas, porque é com pessoas que a gente consegue cumprir o nosso chamado. Então todas nós somos importantes para o reino de Deus. E quando a gente vai sendo fiel no pouco, Deus nos coloca no muito, né? Aqui a gente vê que em todo o tempo Mardoqueu, ele foi esse homem reverente a Deus. Então, quando a gente até tem uma passagem, né, que ela é muito assim, ser sem parecer, deixa eu ver isso aqui. Quando a gente ser sem parecer, é hipocrisia. Ser e não parecer é heróico. Então, aqui Mordecai, ele sempre foi aquele homem do ser. E ele não aparecia. Isso é heróico. Mas chega o momento que Deus vai colocar luz, ele vai reverenciar. Então, que esse poder não seja o que vai querer ali você humilhar as outras pessoas, porque ele já é. Sim, e não aparece. Isso é heróico. Então, quando você parece isso é humano, isso é normal, é para ser normal. Eu tenho que ser e parecer ser o que eu sou. Isso é humano. Então, e parecer e não ser é hipocrisia, né? Porque as pessoas, até parecem, mas aí não é hipocrisia, né? Por que que muitos filhos de pastores ou filhos de algumas pessoas se revoltam contra a igreja? Porque, né, tem até um ditado, não sei muito se é verídico, mas de uma mulher e os seus filhos, né, o marido chegava na igreja antes e quando elas chegavam lá, ele estava conversando com todo mundo, rindo, sendo feliz. E quando chegava em casa, destratava a esposa, não ouvia os filhos. Então, certo dia, essa mulher se revolta, começa a fazer a mala e chega lá na igreja e diz, pastor, eu vim morar aqui. Porque o meu marido, quando ele está aqui, ele é feliz, ele nos trata muito bem. E eu creio que ele vem também. Então, o que a gente aprende com essa história? Que parece ser, mas não é. Isso é hipocrisia. Então, gera uma revolta. Então, aqui Mardoqueu, ele e não aparecia. Isso é heróico. Isso é heróico. Isso é muito heróico. Ele não precisava aparecer, ele não buscava exaltação. E quem foi aqui o Amã? Amã foi aquele hipócrita, né? Ele não era. Ele estava lá com o poder, mas para ele ter aquele poder, precisava estar sendo reverenciado, precisava obrigar as pessoas a fazer algo que não merecia. Por quê? De fato, ele não era. Até tinha, né? Até parecia ser aquele primeiro-ministro, aquele que era para querer o bem do povo, estava querendo exterminar um povo. Então, hipocrisia, né? Parecer e não ser. Então, como que Deus age? Ele coloca no lugar. E aí vai chegar o momento de ser honrado. Então, que tenha toda essa humildade, né? E aí a gente segue aqui o capítulo 9, a vingança dos judeus. Então, os judeus, né, se reuniram nas cidades e todas as províncias para celebrar. Né? Fala no versículo 4, porque Mardoqueu era importante diante do rei, e sua fama se estendia por todos os reinos, pois o homem Mardoqueu se engrandeceu. Né? Ele foi se engrandecendo cada vez mais, porque ele fazia um bem comum para o povo, ele buscava o bem para todos. Então, se Deus o honrou, né, é tudo que Deus nos concede, ele coloca em nossa mão. Mas nós somos responsáveis por ampliar,
por manter primeiro e por ampliar. Porque se não tiver reverência, o que Deus lhe dá, a gente perde igualmente. Deus nos concede dádiva de vida. Eu tenho que honrar, eu tenho que me manter, eu tenho que cuidar para que eu possa ampliar os meus dias de vida. A palavra nos diz em Provérbios: honre teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Então, busca, né, a sabedoria. Quando a gente busca o conhecimento, busca essa preparação, ele diz: na tua mão direita será, na mão esquerda será dado longos dias de vida, e na outra posses e reconhecimentos. Então a sabedoria, Mardoqueu foi esse homem sábio, ele teve a sabedoria, ele prolongou os seus dias de vida por sabedoria. Até então, se ele não tivesse usado da sabedoria, teria ido à forca, né? Se ele tivesse sido precipitado, teria sim. Então as nossas ações, as nossas virtudes, elas nos direcionam, né, a prolongar os nossos dias de vida. Então Deus coloca na nossa mão, na nossa vida, saúde. Nós somos responsáveis por manter essa saúde e por prolongar a nossa saúde. Através dessa preparação, né, aqui no grupo de mulheres, nós temos uma Nutri nos orientando o que comer e como está sendo benéfico esses dias, né? Começamos essa semana o desafio em 5 dias hoje. Eu me sinto cumprindo o que ela está mandando. Porque quando a gente tem um instrutor, um orientador, um mentor numa área, você tem que seguir. Se ele disser para correr, você corre. Se ele disser para você fazer isso, você faz. E ela passou uma lista dos alimentos que a gente pode e o que não pode. E seguindo tudo isso, essa instrução da Nutri, no DMI, hoje eu tô com 5 dias na dieta do detox ali pra gente tirar desencheio, retenção de líquido praticamente zero, assim, sabe? Desencheio total, redução aqui baixou. Então, assim, teria aqui inúmeros testemunhos para dizer toda essa revolução no meu intestino, algo que eu nunca vivi antes, de já, sim, ter seguido a orientação, mas assim, eu nunca me dispunha como a gente tem agora, a orientação aqui todo dia. Hoje, certamente, esse horário ela já cobrou lá, ela já colocou, né? Porque o acompanhamento dia a dia, andar com pessoas no mesmo propósito, é o que faz a diferença. Porque antes, eu não fiz ali acompanhada com outras mulheres no mesmo propósito. Eu fazia só, tal. Então, ali termina que a gente para. Mas quando a gente tem uma orientação, um mentor ali pegando na mão todo dia, dando uma orientação, e pessoas que fazem isso também, vai haver resultado. Você se compromete e faz o que tem que ser feito. Então, já sinto toda essa diferença na minha saúde hoje. Por quê? Segui a instrução. E aqui Esther, ela seguia tudo que Mardoqueu disse, sem perguntar por quê, como, pra quê. É para fazer assim, o alimento que eu tenho que comer é esse Nutri, né? Então, doutora Josi, né, a nossa Nutri, e aí ela coloca todo dia, e estamos fazendo, e os resultados vêm. Então, é assim também no mundo espiritual. Deus nos diz, ama a Deus sobre todas as coisas, assim como o outro. Então, primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas, porque vai abrindo nosso entendimento, vai abrindo situações. Deus vai direcionar as pessoas para te ajudar. Então, a gente precisa, sim, de orientação na área de saúde, de finanças, né? A nossa mentora de finanças, Sueli, a nossa mentora de estilo, né? Porque aqui a gente vê que Rainha Esther teve toda a preparação da beleza, né? A beleza a gente sabe vem de dentro para fora. Nossa mentora aqui, Regina, ela fala muito, é de dentro para fora e de fora para o mundo. Se quer conquistar mais coisas, tem que sim, que tá com essa orientação. Então, nossa próxima mentoria vai agregar nesse sentido essa preparação desse interior, né? Desse cuidado do exterior. Então, é importante ter uma orientação. Aqui a gente tem essa preparação completa do direcionamento de vida. O espiritual, que é a base, precisa da preparação espiritual, precisa da preparação pessoal, profissional, né? Para os nossos relacionamentos. Para tudo, para haver essa prosperidade. E aí sim vem os recursos, porque todos precisamos de recursos. Fala-se que Mardoqueu engrandeceu cada vez mais. Então ele começou seu reinado com casa, porque Deus estabelece posses, patrimônio. É algo divino a gente ter posse. Então ele já começou aqui todo o seu poder, como a casa real, a casa do primeiro-ministro, imagina. Tem toda a providência, tem servos ali, tem pessoas para ajudar, né, no cuidado com a casa, no cuidado com a alimentação, no cuidado com os serviços reais. Secretários para ali estar cumprindo ali os mensageiros do qual ele enviou, já são servos dele. Então Deus nos honra com tudo isso. E como que eu tenho que estar preparado? Tratando bem. Porque imagina se você se sente num poder arrogante, certamente imagina como a Amã tratava ali os seus secretários do ministério.
com arrogância, com petulância, com maus tratos. Por que que Amã cresceu? Tratando bem, por favor. Porque imaginam que é uma pessoa trabalhar quando ela é bem tratada, quando ela é honrada, né? Então, é diferente. É muito diferente. E aí ele segue, né, no versículo 15 do capítulo 9. Os judeus se encontravam em Suzã e se reuniram também no dia 14 e mataram 300 homens em Suzã, porém não estenderam suas mãos aos despojos. O que é que dizia o decreto? O decreto diria: se alguém vir atacar, pode matar, porque até então o decreto está anulado, ninguém mata os judeus. E aí fala: os judeus que se encontraram em Suzã se reuniram também no dia 14 e mataram 300 homens em Suzã. Então aqui aqueles seguidores de Amã foram atacar os judeus. Ainda assim, o decreto estando decidido, ainda assim eles foram contra os judeus. E aí eles foram se defender. O decreto dizia isso: quem vier contra você, se defenda. Então, qual lição você toma? Se defenda do seu inimigo. Ore, jejum, não fuja. Deus nos dá uma armadura para enfrentar o inimigo. E aí a festa de Purim é estabelecida. E aqui a gente toma, mas nossa, por que eles mataram? E aí fala que na festa de Purim, segue aqui no versículo 16, e tiveram repouso de seus inimigos, né, quando eles se defenderam. Mataram 75 mil homens dos seus inimigos. Foram muitos ainda que se levantaram contra ele. Então nós estamos no mundo, é uma guerra universal. É isso que a gente vive. Embora o decreto esteja selado, que todos são livres, o inimigo vai se levantar contra a gente. Então que a gente se posicione, se defenda e ataque. Quando for para atacar, ataque. Né? Então a gente se defende com oração e jejum. Mas se ele vier ao ataque, temos que colocar ele de frente a frente. Então por que isso aconteceu? Aconteceu, né? Porque, no versículo 19, por isso os judeus dispersos que vivem em cidades distantes fizeram festas e banquetes. Mardoqueu escreveu essas cartas e enviou missa a todos os judeus que se encontravam nas províncias, tanto próximas quanto distantes, para que celebrasse cada dia. E os judeus tiveram de acordo e começaram a fazer aquilo que lhe escreveram Mardoqueu. E aí segue no versículo 24. Porque Amã, filho de Amate, o Agaquita, inimigo de todos os judeus, maquinaram a destruição dos judeus e fizeram um sorteio para exterminar. Então a festa de Purim significa isso. Purim significa sorteio. Aquele dia foi sorteado, estava determinado para ser a morte de todos os judeus, a exterminação. Porém, com a revogação do decreto, com o poder e a autoridade de Deus, foi convertido em uma grande celebração. Então esse dia é celebrado como o dia da vitória. Seria o dia do extermínio, o dia do massacre. Mas é celebrado o dia da vitória, onde Deus, com sua poderosa mão, agiu através de virtudes, de ações de pessoas para celebrar. Então nesse dia é celebrado, é lembrado da rainha Esther, né, que foi a estrela que brilhou para o povo judeu, né? E a gente sabe que, né, na história, Jesus também, quando veio, essa luz resplandeceu ainda mais potente, né? Quando nasce ali o nosso Salvador, fala que a estrela, né, desce ali, os magos identificaram pela estrela, né? Então, ele brilhou ainda mais potente para nós, para a nossa salvação, para nos dar, né, uma salvação eterna, para ampliar